A paz de Cristo para a tua vida. Cremos no batismo no Espírito Santo. É isso mesmo. Tudo bem com vocês? Eu sou o diácono Denis Pereira. É um prazer receber todos aqui para mais uma pré-aula da Escola Dominical. Aqui no canal nós temos as pré-aulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Pegue sua revista, lápis, caneta e vamos olhar aqui esta linda lição da classe de adolescentes. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sino de notificações. Isso é extremamente importante. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, dê like no vídeo, meu irmão, e comenta aqui de onde você nos assiste. Fala pra gente aqui, deixa o seu comentário, como muitos irmãos têm comentado aqui os nossos vídeos. Deixa aqui o seu comentário, eu vou dar um jeito de ler, de colocar de algum jeito aqui para vocês verem. Bora para aula, bora para mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, chegando com esta aula muito interessante, muito importante sobre o batismo no Espírito Santo. Já se inscreveu, né? Só lembrando aqui, essa interatividade faz o YouTube entregar para mais gente, irmão. Abençoa o canal, esse canal é bênção para a sua vida. Abençoa o canal interagindo. Quando você interage, o YouTube manda para mais gente. Se ninguém interagir, comentar, der like, o YouTube fala, esses videozinhos aí, irmão, isso aqui é pão do céu, palavra de Deus. Interaja com o canal, crente, manda para todo mundo esse vídeo aí. O texto bíblico está em Atos 2, de 1 a 13. O versículo 4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa, concedia a cada um deles. Lembrando que aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais para você conhecer melhor minha família, meu ministério. Peço orações pela minha filha diabética. Dá uma acompanhada na gente aí no Instagram, @DenisPereiraOficial, para você olhar um pouco dos dilemas que nós estamos enfrentando. Orem por nós, orem pela Júlia Pereira, tá certo? Eu estava dizendo que aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, tem 3 links. Um para entrar em grupos de professores no WhatsApp, outro para baixar material de apoio em PDF e um outro para baixar um livro sobre relacionamentos em PDF, um e-book gratuito. É só clicar no link, colocar o seu e-mail que você recebe imediatamente o nosso e-book. Vamos para a nossa aula, lembrando que no final da aula eu respondo uma pergunta feita por um líder para mim, tá bom? Eu vou responder essa pergunta hoje, então assiste a aula até o final. Nos comentários, mande a sua pergunta sobre ministério, sobre relacionamentos, sobre EBD, enfim, mande a sua pergunta. Eu vou responder todo final de aula, eu respondo uma pergunta e, se for preciso, eu gravo um vídeo só para responder para você. O batismo no Espírito Santo, antes de tudo, é uma promessa de Deus para todos os povos. Essa promessa está lá em Joel 2:28. E lembra lá atrás, quando Moisés reserva os 70 anciãos, que Deus diz, reúne 70 homens, eu vou tirar da unção que está sobre você e repartir com eles. A Bíblia diz que 68 estão dentro do arraial e 2 estão fora profetizando. E Josué chega para ele e fala assim, Moisés, meu senhor, tem 2 lá fora. E Moisés olha para Josué e fala assim, tomara que chegue um dia em que todos profetizem. Por quê? Porque no Antigo Testamento o Espírito não era derramado. Agora, nós vamos entender pela palavra de Deus, em Atos 2:39, que o batismo no Espírito Santo é uma promessa para todos, homens, mulheres, é algo democrático, é para todas as mulheres, todas as pessoas de todas as tribos, nações, raças e línguas, para todos os que creem, jovens, adultos, é uma promessa para todos os tempos. Então, já é uma pergunta respondida aí. O batismo no Espírito Santo é para hoje. É para hoje, sim. Tá? Não estando limitado a tempos e denominações, mas a corações sinceros e quebrantados, desejosos em mergulhar nas águas do Espírito. O batismo no Espírito Santo a gente coloca como uma segunda experiência extraordinária, não é?
Porque a primeira, obviamente, é a salvação. O batismo no Espírito Santo, ele aparece nas Escrituras com outro enchimento. Ficaram cheios, ou com outro nome, ficaram cheios, né, do Espírito Santo. Aqui, em Atos 2, o ficar cheio com o Espírito Santo tem a ver com o batismo no Espírito Santo. Lá em Efésios, capítulo 5 e 18, lá tem a ver com o fruto do Espírito, tá? Nós pentecostais temos uma dificuldade em separar as coisas. O que é um crente cheio do Espírito Santo? Né? Ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo? De certo ponto, sim. Mas o ser cheio do Espírito Santo de que Efésios trata é o fruto do Espírito. São experiências diferentes. Nem todo crente precisa ou será batizado com o Espírito Santo, mas todo crente, todo salvo, todo que nasceu de novo, precisa produzir fruto do Espírito. Lembra de João 15? João 15 está falando de fruto do Espírito. Ok? Quem não produz fruto é cortado fora. Nossa, mas Deus corta fora? Ele corta fora porque ramo que não produz nega a produtividade da oliveira. Portanto, o ramo que não produz está dizendo o quê? Que não está ligado à videira. Então, não é possível deixar de ser o que nunca foi e nem perder o que nunca teve. Por isso que ele corta. Porque o ramo que não dá fruto está dizendo, não pertenço a isso aqui. Muito bem. Muitas pessoas, inclusive, não receberam o Espírito Santo, tá? No sentido de batismo. Todos os que aceitam a Jesus através do novo nascimento, através da fé genuína em Cristo, não é só quem levanta a mão, mas todos que aceitam a Jesus, estes têm o Espírito Santo. Agora, a experiência do batismo no Espírito Santo é uma outra experiência, poderosíssima, maravilhosíssima, não dá para explicar em palavras, tá certo? Fala-se muito, por que o jovem não ora? Um dos motivos é porque nós deixamos de falar da excelência e da beleza do batismo no Espírito Santo. Quando eu estava na igreja na minha juventude, era muito comum isso. A gente queria ser batizado, irmão. Não, a gente via alguém falando em língua estranha. Meu Deus do céu, quero falar isso aí, quero falar isso aí. E vigília, e oração, e consagração. Eu quero poder, eu quero poder. Bom, o propósito do batismo no Espírito Santo. Em primeiro lugar, o batismo não foi dado para que o nosso ego crescesse, tá? Então, o batismo no Espírito Santo, ele não é meritório. Vale lembrar que o batismo no Espírito Santo é um dom. Essa palavra dom, que tem relação com o batismo no Espírito Santo, ela tem a mesma raiz na palavra da graça, que é charis ou charismata. É favor e merecido. Ninguém merece a salvação. Assim também ninguém merece nenhum dom espiritual. Não há mérito humano. Logo, não é motivo para vanglória, não é motivo para orgulho, não é motivo para se considerar mais santo que uma outra pessoa. Muitas pessoas verdadeiramente salvas nunca receberão nenhum dom espiritual. Eu sempre costumo contar a história do irmão Antônio, que me iniciou no campo teológico, através dos seus livros da ETAD, aqueles livros amarelos antigos, faz bastante tempo, há mais de 20 anos atrás, 27 anos atrás mais ou menos. O irmão Antônio, naquela época, em 1995, 96, naquela época ele já era bacharel em teologia, tá? Só que o irmão Antônio nunca viu o irmão Antônio falar em língua estranha, nunca viu o irmão Antônio dar um testemunho na igreja, nunca viu o irmão Antônio dar um glória a Deus na igreja. Pensa num homem manso, calmo, calado, tímido, introvertido. Irmão Antônio.
mas crente. Então, já que a graça não tem a ver com mérito humano, é dom, é um presente de Deus. Eu até tenho um vídeo aqui no canal que eu respondo. Pode, por exemplo, um desviado falar em língua estranha ou ser usado por algum dom? Pode. Por quê? Pode alguém em pecado? Pode. Por quê? Porque o dom não tem a ver com santidade. Dom não santifica, é para os santos. A pessoa pode ter recebido, se afastou da igreja ou está vivendo uma vida de pecado. Ela pode ser usada por Deus. Lembra que Deus usa vasos imperfeitos? Deus usa vasos imperfeitos. Deus usa pessoas imperfeitas. E se a gente partir do pressuposto que o pecado habita em nós, todos nós temos alguma coisa para consertar todos os dias diante de Deus. Então, por isso que não podemos nos deixar levar por dons. Quem deve nos guiar é a palavra. Por isso que toda manifestação de dom deve ser analisada à luz da palavra. E por isso que ninguém deve ser beatificado, você está me entendendo? Idolatrado, porque manifesta algum dom. Por quê? Porque a manifestação de dom, uma vez que não tem a ver com mérito, não tem a ver com ostentação de santidade, ela não afere caráter. Ela não significa que Deus aprova a conduta daquela pessoa. E o que vai dizer se aquela manifestação é de Deus ou não é a sua coerência bíblica e, no caso de uma profecia, o seu cumprimento. Do contrário, tanto faz se a pessoa tem um viver errado ou se ela supostamente tem um viver correto, se aquilo não é de Deus, não se cumprirá. Por isso que o dom que eu costumo dizer que a igreja mais precisa é o dom de discernimento espiritual, certo? Dom de discernimento espiritual. O propósito do batismo no Espírito Santo, quando a gente estuda aqui o livro de Atos dos Apóstolos, é dotar a igreja de poder para a proclamação do Evangelho com ousadia. Veja que após o batismo com o Espírito Santo, o Pedro, que tinha negado Jesus, ele prega com ousadia. Ele diz com todas as letras que os judeus assassinaram Jesus. Ele podia ser apedrejado por isso. E numa pregação de Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Quase 3.000 almas aceitaram a Jesus naquele momento. Então, o dom do batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Agora, vale lembrar que o batismo do Espírito Santo, o texto que eu acho mais bonito aqui em Atos 2, parece que Atos 2 só tem do 2, do 1 ao 4. Mas esta igreja fervorosa no Espírito, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito, ela permanece, ela persevera na palavra. É uma igreja onde há comunhão, é uma igreja onde ninguém tem necessidade e ela é uma igreja que ora, tá certo? Então, o propósito do batismo no Espírito Santo é capacitar a igreja para a proclamação do Evangelho com ousadia. É um revestimento de poder. Lembra que se você passar na rua e você vê uma guarnição da polícia militar, você vai ver que eles estão fardados, estão armados, mas nada extraordinário. Mas já percebeu que quando há um tumulto, um protesto, enfim, chama-se a tropa de choque. A tropa de choque é a mesma polícia militar, mas os soldados da tropa de choque, eles vêm mais equipados, não apenas com mais poder de fogo, como também com mais proteção, porque eles estão preparados para confrontar um inimigo, vamos dizer assim, que vai revidar, que vai atacá-los também. Então eles precisam controlar a situação e ao mesmo tempo preservar as suas vidas. A mesma coisa quando se vai libertar alguém que foi sequestrado. Então, o que é pregar o Evangelho, para você entender o que é o batismo do Espírito Santo? Pregar o Evangelho
é entrar em um território malignamente dominado e resgatar pelo poder do Evangelho pessoas que Satanás sequestrou e as aprisiona pelo pecado, pelos vícios, pelas drogas, pela prostituição. É entrar nesse território. Agora, você acha que o inimigo, ele simplesmente vai dizer assim, não, pode levar esse cara aí, ele já bebeu muito, leva ele. Isso aí já usou muita droga, leva ele, não quero ele mais não. Não. Então ele não cede sem luta. Ele vai contra-atacar, ele vai lançar os seus ardis. Então quando nós pregamos o Evangelho, nós vamos ter esta mentalidade. Por isso precisamos desse revestimento de poder, dessa capacitação sobrenatural, para pregar com ousadia e para arrancar das garras do diabo, pelo poder do Evangelho do nome de Jesus, as pessoas, as almas que ele tem aprisionado. E por isso que o batismo com o Espírito Santo é importante para a igreja nos dias de hoje também. Qual que é a evidência física do batismo no Espírito Santo? O batismo da evidência física no Espírito Santo, ou a evidência física do batismo no Espírito Santo, são as línguas estranhas. Nós temos diversos textos na Bíblia, aqui nos Atos dos Apóstolos, em que está escrito, Atos 8, 14 a 19, 9, 17 e 18, 19, de 1 a 7, fica muito claro que quando as pessoas foram batizadas, elas falaram em línguas que nunca tinham falado. No evento de Atos 2, ocorreu um fenômeno que às vezes eu confundo, eu não tenho como pesquisar aqui agora porque eu estou usando o celular, às vezes eu confundo, me corrija aqui nos comentários. Fica até o final que eu vou responder uma pergunta, e eu acho que eu vou responder uma pergunta que tem a ver com essa aula. A pergunta que eu vou responder é a seguinte: para ser usado em qualquer um dos dons, necessariamente alguém tem que ser batizado com o Espírito Santo? E aí, o que você acha? Para ser usado, por exemplo, para ser usado em profecia, tem que ser batizado com o Espírito Santo? Para ser usado em curas, tem que ser batizado com o Espírito Santo? Eu respondo isso aqui no final para vocês. Olha, isso aqui é muito interessante então. A evidência física, ao longo da Bíblia, nós vamos entender que sim, que é o falar em línguas, sendo que lá em Atos 2 acontece um fenômeno chamado glossolalia. Por quê? Porque em Atos 2 eles falavam das grandezas de Deus numa língua que eles não entendiam, mas as pessoas que estavam em Jerusalém para a festa do Pentecostes, vindas de todo o mundo, tá? Os ouviam falar nas suas línguas. Então, por exemplo, os alemães ouviam eles falar das grandezas de Deus em alemão, os ingleses em inglês, os franceses em francês, os japoneses em japonês, aonde fala mandarim em mandarim, o coreano em coreano, o haitiano e por aí vai. Entende isso? Eles falavam ao que eles não entendiam, mas que era, ou seja, era uma linguagem da terra ali em Atos 2. Eles estavam falando não em línguas espirituais. Lá eles estavam falando em línguas humanas que eles não conheciam. Ok? A partir deste momento, entra um outro fenômeno que é a xenolalia. São línguas espirituais. São estranhas para quem fala, são estranhas para quem ouve. E qual é o propósito das línguas estranhas? Aí é uma outra aula, mas enfim, edificação da nossa vida espiritual tem a ver com o nosso devocional pessoal e secreto com Deus. Bom, então é muito interessante isso, tá? Agora, a evidência é eu falar em línguas. Tem gente que vai dizer que não era a evidência pelo que nós entendemos pela palavra. Amém? Pela palavra. A gente fica com a palavra. Pelo que nós entendemos pela palavra, a pessoa batizada com o Espírito Santo, a evidência é o falar em línguas. Eu quero receber. O que se pode fazer para receber o batismo no Espírito Santo? Não há uma fórmula mágica. Primeiro, é preciso crer. Não dá para receber sem crer. É preciso buscar em oração. A Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. É preciso também estar disponível, sem hora marcada. Ei, cuidado, porque às vezes a gente está tentando programar as coisas que o Espírito Santo pode fazer, ou que hora que ele vai fazer. Ele faz a hora que ele quer. Aonde houver um coração confiante, que está buscando ao Senhor, a qualquer momento, ele pode te batizar com o Espírito Santo. Que esta seja uma aula
para que quem vai dar esta aula incentive os alunos a buscar o batismo com o Espírito Santo. Essa, aliás, é uma ótima motivação para eles desenvolverem uma vida de oração. Amém, meus irmãos? Vamos para a pergunta de hoje. A pergunta de hoje, nós conversamos sobre ela no grupo de WhatsApp há algum tempo, que é o seguinte: os dons do Espírito Santo só recebe se for batizado com o Espírito Santo? Ou seja, alguém só pode ser usado em profecia se ele for batizado com o Espírito Santo? Alguém só pode ser usado no dom de curar, ou para operar maravilhas, ou palavra de sabedoria e da ciência, se for batizado com o Espírito Santo? Veja, a lista bíblica, a maneira como ela está listada ali, não traz para nós a ideia de um encerramento, de uma fixação na maneira como o Senhor vai trabalhar. Então, eu não acredito, e não há um contexto bíblico que nos mostre que para falar, por exemplo, para a profecia tem que falar. É porque na profecia, principalmente, a gente pensa o seguinte, que a pessoa, principalmente os pentecostais, tem uma dificuldade porque parece que nós somos tomados pelo Espírito. Quando na realidade você recebe uma mensagem de Deus. E é interessante na profecia que, embora a gente misture palavras conhecidas com línguas espirituais, mas na profecia o que importa mesmo é a língua conhecida. Tanto que Paulo diz que se há o dom de línguas, que haja interpretação. Por quê? Porque todos os dons devem visar a edificação da igreja. Então eu não acredito, pela palavra, que necessariamente para alguém ser usado em qualquer um dos 9 dons, lembrando que não são só 9, esses 9 é para a gente ter uma ideia, tá certo? Eu não acredito. Tem muitas pessoas usadas por Deus e que não falam em línguas, logo não foram batizadas com o Espírito Santo. Então o que está claro no texto é que o batizado no Espírito Santo fala em línguas espirituais, mas não necessariamente significa dizer que o dom vem línguas, depois todos os outros. Não, aquela lista é para nos dar uma questão didática, para a gente aprender sobre os dons. Ela não significa que você tem que receber um, depois o outro. Não. Deus pode usar uma pessoa para curar pessoas que nunca falou uma palavra em língua espiritual. Até porque a Bíblia diz que Ele reparte a cada um como Ele quer. Então, talvez, embora no meio pentecostal pareça que uma coisa está associada à outra, nós temos que tomar o cuidado para não engessar a forma como o Espírito Santo trabalha. Eu costumo dizer que as vezes que Deus mais me usou em profecia foram as vezes que eu não falei uma língua estranha. Foram as vezes em que eu estava totalmente tomado por uma palavra. Eu olhei para a pessoa e falei para ela. E o tempo passa, anos passam, e a pessoa me procura e diz: lembra aquilo que você falou para mim? Eu digo: eu não. Se cumpriu na minha vida, que palavra, Deus te usou. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa resposta de hoje. Escreve aí nos comentários o que você achou. Deixa a sua pergunta também, eu respondo na próxima aula. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Busquem o batismo com o Espírito Santo. Deus abençoe. Bora para a aula.